Queridos, nós vamos começar a falar uma nova série de mensagens sobre cuide do seu coração. Deus tem colocado no meu coração, nesse período de férias e durante esse mês de agosto, algumas coisas sobre o coração. E eu não sei como que o seu coração está, mas eu te digo uma coisa, certamente, em algum momento, você já olhou para essa imagem que está aqui no telão, ou deveria estar, está lá, e você pode olhar e falar assim, poxa, um coração, legal. Mas hoje, daria um testemunho aqui, não pôde estar presente, houve um imprevisto, o Gerson, que teve, eu não sei se foi um princípio de infarto ou se foi um infarto mesmo. Mas eu só vi a imagem no Facebook e ele me mandou uma mensagem, ele viu essa imagem no Facebook, ele mandou a imagem, pastor, eu preciso dar um testemunho. Essa semana quase morri do coração. E compartilhou comigo rapidamente, eu falei assim, meu irmão, isso é de Deus, porque você vai falar assim. Mas não dá hoje, semana que vem ele vai falar. Coisas que vão acontecendo na nossa trajetória de vida, que a gente não está preparado. Porque nós não nos preparamos para isso. Se você tem um problema, uma doença, se você tem um sintoma, uma dor, seja o lugar que for, aonde é que você precisa ir? No médico. Porque se você ficar em casa esperando, ou você ora, né, Senhor, me cure aqui, né, você pode impor as mãos e declarar cura sobre aquele lugar, mas se não foi curado, vá ao médico. Porque a dor pode ir embora, mas a dor pode continuar, e a tendência, se ela continuar, ela pode aumentar. Então você precisa procurar um especialista. No coração, você vai no cardiologista. Mas às vezes, nós vamos ao médico, conversamos com o médico, ouvimos os conselhos, porque ele estudou, talvez 6 a 8 anos, e continua estudando, ele deve saber alguma coisa, né? E aí você olha para ele e fala assim, ó, vou fazer nada disso. Aí o sintoma aumenta, a dor aumenta, o incômodo começa ainda mais forte, e você vai de novo ao médico, ele manda você fazer uns exames, você olha para o exame, você faz aquele exame lá, e aí você vê que a coisa não está, você sabe que não está tão legal, o médico, você volta ao médico, remarca a consulta, e aí você pede para ele ver os seus exames, ele fala assim, você está quase morrendo, você precisa operar urgentemente, e aí você olha para o médico, olha para o exame, olha para o outro médico, olha para aquela máquina, olha para aquele laudo, e você fala assim, legal, mas você não vai operar, você não faz a cirurgia, e depois você está dentro de um caixão, e no caixão não tem como fazer mais exame, não tem como mais ir ao médico, no caixão acabou tudo. Um sintoma, o início de um sintoma, uma mini dor, 1% de dor, já é um sinal para você procurar um médico urgente. E muitas vezes nós temos os sintomas, temos os exames, temos o laudo médico, temos vários exames, fomos em vários outros médicos para pedir várias opiniões, porque uma só não serve, tem que ter 3 ou 4 ou 5 ou 10. E mesmo assim, nós não vamos e não fazemos o que precisamos fazer. Isso é o lado da medicina, é o físico. Mas além do lado físico, nós vamos trabalhar também, principalmente o lado espiritual. Eu estou para te falar uma verdade, que Deus me incomodou esses 11 dias, e tem me incomodado, e ali na sala de intercessão, nós estávamos orando de joelhos, com a boca no pó, e gritando, nós estávamos literalmente gritando diante de Deus, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós sabemos que o nosso coração está podre, desastroso, corrompido, enganoso, sabemos que nós estamos mal, mas nós não pedimos ajuda, nós não abrimos o nosso coração, Senhor, som do nosso coração, Senhor, nos conhece, nos faz a gente se conhecer, Senhor Deus. E aí Deus me incomodou muito com esse tema, porque muitos estão morrendo fisicamente, porque não procuram o médico, e não vão investigar os sintomas, e outros vão morrendo emocionalmente, porque não procuram ajuda emocional, um psicólogo, um psiquiatra, ou um pastor, ou alguém que vai te aconselhar, seja quem for. Mas também estamos morrendo espiritualmente, por quê?
Porque além de fisicamente você estar longe, morrendo, emocionalmente você já foi, e espiritualmente você já foi antes de tudo isso. Por quê? Porque Deus não faz mais parte do seu coração. É urgente a necessidade hoje, como jovens, adolescentes, como família de Deus. Pedimos ao nosso Pai que sonde o nosso coração, que nos conhece e que nos mostre evidências, que nos sinalize, porque Ele se preocupa, ninguém mais se preocupa como Ele se preocupa. Sabe por quê? Porque Ele não te ama, Ele te amou, e Ele se deu por você. Então, se alguém estava disposto a se doar por você, você tem a certeza que esse é capaz de cuidar do seu coração como ninguém cuidará. Confesso que hoje tem sido um dia muito especial na minha vida, mas um dia de fortes emoções também. Coração, talvez a maior palavra seja angustiado. Tem algum problema, João? Não, estou muito bem. Vendi minha casa, aleluia. Compramos a casa nova, aleluia. Vamos mobiliar nossa casa, louvado seja Deus. E aí você fala assim, mas falando disso no púlpito é porque você não sabe da minha história, vem conhecer. 4 anos. Mas Deus chegou, nunca atrasou e nunca chegou adiantado. Amém? Amém. E vai fazer de novo em nome de Jesus na vida de vários aí. Amém. Mas hoje eu cheguei aqui 4 horas com a equipe da intercessão, tem um workshop de intercessão. E pude ver gente que está comprometida com a oração, buscando a face de Deus, querendo aprender mais. Estávamos 5h30 ali na intercessão, boca no pó, sala lotada. No discipulado, Daniel e a equipe dele lá no discipulado cuidando de gente. Pessoas que chegaram aqui, e olha, a gente podia abrir um dia como testemunho, pessoas que estavam aqui com seus corações cheios de tristeza, porque não tinha membros da sua família aqui com eles, mas hoje estão, aleluia! Pode aplaudir o Senhor, é para Ele. Temos a equipe da recepção fluindo lá naquele lugar, gente com a plaquinha na mão, seja bem-vindo. Tem o pessoal do som aqui servindo ao Senhor, mesmo sejam contratados, mas são membros da igreja, louvado seja Deus por isso. E são os amores, amo esses meninos. Às vezes dá vontade de perder o pescoço, mas eles são os amores. Pessoal do mídia, culto ao vivo, olha quanta coisa bênção a gente tem. Um louvor, uma equipe dessa que não precisa contratar ninguém, nós já temos pessoas aqui. Líder de adoração, líder de intercessão, líder da recepção, um líder do ministério que Jesus Cristo de Nazaré, com a sua esposa, uma bênção, amém? Amém. Aleluia! E você que está aqui. Só que se eu estiver com o meu coração ruim, a casa não está indo bem. Se a minha esposa estiver com o coração ruim, alguma coisa não está bem. Se você, na sua casa lá, o coração está ruim, também não vai estar 100%. Você imagina se todo mundo aqui tiver com o coração enfermo, todo mundo chega nesse lugar, como é que vai ser a adoração? Como é que vai ser o culto a Deus? Vamos evangelizar como? Como é que a gente vai mudar uma nação, que estamos gritando por uma mudança de transformação numa nação? É urgente uma nação ser transformada pelo poder da palavra de Deus, sim, mas é urgente em que nós, como povo de Deus, recebamos e tomamos posse de um coração novo, um coração renovado, um coração avivado, um coração transformado por Deus, que possamos deixar isso acontecer. Então Deus falou tudo isso comigo, e eu falei, Senhor, como eu estou louco para pegar aquele microfone, porque isso precisava ser falado. Tem coisas que você não fala, tem coisas que você vomita, porque algo ficou ruim no teu estômago. Mas o que eu estou fazendo não é vômito, o que eu estou fazendo é clamor, é chamar o nosso povo, o povo de Deus, a nação cujo Deus é o Senhor, assim como foi com Israel, damos sequência. Mas como que estava o coração daquele povo, dentro do Egito? Um coração amargurado, mas sai do Egito e atravessa
todo aquele deserto, 40 anos, e o coração daquele povo não sai daquele lugar, o coração daquele povo fica naquele lugar, e somente Caleb e Josué entram numa terra prometida, porque Josué e Caleb não tinham o coração do Egito, Josué e Caleb tinham o coração de Deus. Amém. E esse coração de Deus precisa estar no nosso coração hoje. Esse coração de Deus precisa estar no nosso coração para que a gente alcance a terra prometida, que a gente conquiste uma terra que manda leite e mel. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa geração. Nós vamos conquistar a terra que manda leite e mel. Nós vamos romper, nós vamos crescer, vamos frutificar sim, porque o nosso coração morreu. E o coração de Cristo entrou em nós. E esse coração começa a bombar vida. Ele começa a bombear vida. Essa é a função do coração físico. Ele começa a bombar, vai bombar, bombeando. É uma bomba atômica. Ele vai impulsionando vida. Recebe sangue e jorra sangue. Recebe vida e jorra vida. Mas se tiver uma veia entupida, você morre rapidamente. Queridos, eu quero que vocês gravem isso. Cada um aqui é uma veia. Cada um aqui é uma fagulha. Não podemos deixar o nosso coração se entupir ou viver entupido. Tem que retirar esses entupimentos. Tem que retirar as pedras. Tem que retirar os valores desse mundo, para que flua da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, uma pessoa chamada Espírito Santo, sem encontrar na tua vida algo que bloqueie a ação dele. Quantos creem nisso? Amém. Quantos querem viver isso? Amém. Amém? Amém? Por isso, abra a sua Bíblia comigo. Segunda Pedro, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 10 a 15. Pedro 1, 10 a 15, está lá. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito Santo de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Agora coloca lá de 5 a 9 para mim, por favor. 1, de 5 a 9. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora,
creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. E nós queremos colocar, Pai, o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que o nosso coração, ele deseja nessa noite ser visitado, transformado pelo poder do Teu Espírito. Crava em nós, Pai, essa palavra viva e poderosa. Sonda os corações e convença, Senhor Deus. Nós te suplicamos no nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, pensando sobre esse novo tempo, essa oportunidade que nós temos de trabalharmos e pedirmos ao Espírito Santo que viesse a trabalhar dentro de nós, o apóstolo Pedro, ele está preocupado com a nossa eternidade, a eternidade da igreja. O apóstolo Pedro, você conhece, ele é aquele discípulo, foi aquele discípulo que ele corta a orelha de um soldado pelo seu ímpeto. Pedro, quando recebe o Espírito Santo, ele se torna um pregador. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, Pedro, ao pregar, 3.000 pessoas se convertem. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro está dizendo ao mesmo tempo que eu jamais te negarei, Senhor. Eu morrerei por ti. E eu comecei a me perguntar a vida de Pedro, como que pode um homem que andou com Jesus, como que pode um discípulo de Jesus, um dos 3 que viram coisas extraordinárias acontecendo no tempo de Jesus? Nós vamos vendo ações na vida de Pedro e através da vida de Pedro de cura, de milagres, de prodígios. Mas isso não impediu Pedro de errar. Pedro errou. Pedro foi um homem, um discípulo que recebeu o Espírito, se converteu a Jesus Cristo de Nazaré, mas em alguns momentos você vai vendo algumas coisas do antigo Pedro. E eu penso que nós também temos esse estilo em alguns momentos da nossa vida. Que o velho homem, o discipulado, deve ter ensinado isso lá, o velho homem morre, e Cristo vive em nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O velho João era para ter ficado na cruz, mas em alguns momentos o João vai lá na cruz, tira o João de lá e começa a agir como o João sempre agia. E eu comecei a pensar nisso, falei assim, Senhor, isso está retratado ao quê? E muitas vezes nós só ligamos a mente, porque a mente, segundo Romanos, tem que ser transformada, renovada. E metanoia, arrependimento, é mudança de mente, é mudança de posicionamento, é mudança de caráter, é mudança de rota, é mudança de rumo, é você se converter, ou seja, você mudar de direção. Arrependimento começa na mente, arrependimento começa dentro da sua cabeça, arrependimento também tem a mesma direção dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas a Bíblia também diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E a Bíblia também diz que o nosso coração precisa estar guardado a palavra. Guardei a tua, ou outras versões falam, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. E eu posso usar essa palavra pecar como oscilar, como fazer de conta, como ir e voltar, como a onda do mar, chega até uma parte e volta. Em alguns momentos, nós estávamos de férias e a gente pôde ver a ação da natureza, muito tempo que isso não acontecia naquele lugar.
Saímos, fomos eu e mais uma pessoa, o Daniel, que estava com a gente, um outro senhor, um jovem senhor. E fomos andar e paramos numa loja. Aí eu fui trocar uma camisa, que ele tinha me dado de presente, e fui trocar. Uma boa dica para você me dar um bom presente. E aí fui trocar na loja. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos conversado pouco com o atendente, Juan, o nome dele. E aí a gente conversando com ele, mas naquele momento, sabe o que falou assim? Pare e dê uma atenção para ele. É como Pedro, que estava caminhando, indo na hora nona, lá orar, mas naquele dia, em Atos capítulo 3, naquele dia, naquele momento, ele para. E naquele dia, aquele homem é curado. E naquele momento nós paramos ali, entramos na loja, começamos a conversar com o Juan, e eu vi que ele estava com 2 aparelhos aqui no ouvido, e perguntei, e aí, esse aparelho aí? Já sabia, claro, mas a gente puxa assunto, né? Ele disse, eu tenho um problema nos 2 ouvidos aqui, não ouço muito bem. Eu disse, rapaz, Deus está nesse lugar. Você conhece Isaías 53? Esse rapaz, o meu pai é crente, eu sou afastado. E aí começamos a conversar, o outro Daniel, pensa no Daniel profeta, animado a ver alguém voltando para Jesus. Animado, e aí andando assim, né? Pastor, chegou a nossa vez. Foi assim, glória a Deus, intercede aí, varão. Temos que ter alguém para apoiar, meus irmãos. E aí, um fala e um intercede, não é assim? Processo de libertação não é assim? Não vai os 2 lá, sai, não. Um vai lá, sai em nome de Jesus, e o outro está lá dando cobertura. Senhor, dá poder, dá autoridade. Usa ele, Senhor, usa ele. Se não der conta, eu estou aqui. E nós estávamos ali juntos, falando com aquele jovem. E começamos a falar sobre salvação, mas também de cura. Aquele menino não sabia nem por que saiu da igreja. Aquele menino não sabia nem por que tinha ido embora da casa do pai. Mas naquele dia nós oramos com ele e declaramos, você acaba de voltar para a casa do pai. Aleluia! Amém. E meus queridos, eu quero dizer isso para você com tanta alegria, porque aquela galeria toda, estava tudo vazio. O pessoal está tudo sem dinheiro. Mas quando nós entramos naquela loja, pense com muita humildade, foi isso com muito carinho, muita humildade, gente. Estava só eu e Daniel ali dentro. E a gente falando de Jesus, comprando roupa, trocando, e já experimentei, gostei de uma, já troquei de novo, porque eu queria ficar mais tempo com aquele cara, e a gente tratando, né? E aquele rapaz, o Juan, tem 2 amigos que não estavam naquele horário. Meus irmãos, começou a entrar gente na loja. Eita Deus! E aí entra um casal com filho, um adolescente. Qual o preço dessa jaqueta? Eu falei assim, rapaz, essa loja é uma bênção. Comecei a vender para o cara. Meu coração está em dia, está tudo bem. Ele ficou assim, esses caras são loucos. Comecei a vender, essa loja aqui é uma bênção. Não, então com ênfase assim, mas, rapaz, essa loja aqui é muito boa. Esse menino aqui é de Deus. Trabalhando. Olha só, podia estar fazendo qualquer coisa. Podia estar sofrendo. Mas não, está aqui, pagando preço. E aí, o casal foi lá e comprou 4 peças. E eu falei, comissão e dízimo. E beleza, e foi, tal. Entra 2 rapazes. Olhamos assim, são suspeitos? Não. Estamos aqui, tranquilidade. Mulherada está lá na praia. Deus está abençoando lá, está abençoando aqui. Pensando a gente, né? E aí, estamos lá e tal, hein? Outro casal, aí entra esses 2 rapazes e compra calça e compra isso. E eu dei uma olhada, como não quer nada, para as outras lojas, vazias. Só o vendedor chupando pirulito lá. Sozinho lá, os caras. E eu falei assim, tem um mistério nisso aqui, gente. Tem um mistério, só a nossa loja cheia. Já era minha. Já tinha falado que era minha, já. Eu falei assim, Jesus amado, essa loja aqui está abençoada. Eu falei assim, vamos ser sócio. Juan, mas gente, a gente vendendo, brincando, usando, e a gente falando de Jesus, tudo no mesmo pacote. Acredite se quiser, acredite querendo, porque o Daniel pode vir aqui e dar testemunho disso. E deve estar me ouvindo lá no ao vivo.
Amém, Daniel? Vocês ouviram? Quando a loja lotada, venderam e tal, eu falei assim, Daniel, a gente vai ter que ir embora e tal. Aí o Daniel que estava comigo falou assim, você tem camisa social com bolso? Aí depois o Daniel falou assim, pô, que maior tempo onde você perguntar isso antes? Aí ele, pastor, me veio uma vontade de comprar camisa social, porque eu vou ter que comprar para trabalhar, então tem que ser com bolso. Eu falei assim, Juan, em nome de Jesus, que você tenha a camisa social com bolso aqui. Eu tenho um monte, e dá tome. Eu falei, é de Deus. Tira os pacotes todos daí e vamos embora. O Daniel comprou 3. Eu olhei para o Juan e falei assim, menino, você não vendia isso quando? Pai, beleza. Pegamos as camisas e fomos embora. Eu, como sou uma pessoa difícil, fomos para a praia, chegamos lá, as meninas estavam no calçadão, porque a água subiu. Tudo assim. A água subiu, a gente está aqui, molhou tudo. Eu falei assim, louvado seja Deus que molhou tudo. Porque aquele menino que estava lavado com cheiro de porco, Deus lavou ele com sangue do cordeiro, ele hoje está com o nome escrito no livro da vida, aleluia. Amém. Mas eu, andando, pensando que está tudo bem, achando que estava satisfeito com a camisa, que eu tinha pego. E eu olho para minha esposa e tiro uma foto e mando para ela, ela não responde. Eu chego lá, meu amor, e aí? Você comprou aquela camisa? Eu falei, comprei. Meu Deus, como é que você vai usar aquilo? Eu falei, você está brincando? E dentro de mim estava assim, volte no Juan, isso é coisa minha, volte no Juan. Eu falei assim, vou voltar no Juan, porque deve ter mais alguém para falar de Jesus naquele lugar, certamente. E aí falei assim, meu amor, a gente vai ter que ir lá. E onde é que eu fui parar? Na loja do Juan. E eu chego lá com o Juan, e ele bate o olho em mim e fala, pastor! E os 2, não ladrões da cruz, mas os 2 que estavam lá perdidos, estavam lá, um em cada ponta da porta. Eu falei, qual é o teu nome, jovem? Aí ele falou o nome. E qual é o seu nome? Falei, chega para cá. Chega junto. Grava que eu vou chegar lá na história final. Talvez até acabe o culto. Isso não estava nada no roteiro. Estava nada no esboço. O Espírito está falando para falar isso aqui para pessoas aqui hoje. Mas aí vieram. O Juan chegou e falou assim, aí galera, lembra aquela venda que a gente fez aqui, perto do horário do almoço, que era 11h30, meio-dia? Aí os caras, e aí? Foi esse cara aqui que entrou. Eu não lembro se o Daniel tinha voltado comigo. Ele não voltou comigo. Aí ele que entrou aqui, ó. O cara vendeu R$1.400 em menos de 1 hora. Com o movimento parado. Aí os 2 falaram assim, eu falei assim, aí anda comigo, mano. Tamo junto? Quer conhecer o homem? Quer conhecer a pessoa que convence do pecado, da justiça e do juízo? E também convence os outros de entrar na loja? Andais comigo e verás. E aí os 2, olhando para mim, falaram assim, e a gente acredita ou não? Você acredita, rapaz? Você conhece Jesus? É. Resumindo a história. Culto. Um culto ali. E eu chamei o Juan de novo e falei assim, Juan, Deus mandou aqui trazer de volta para você entender, meu filho, claramente que você precisa voltar para Jesus. Você está me entendendo, pastor? Estou entendendo claramente. Você está ouvindo bem, Juan? Pastor, estou ouvindo até além da conta. Tudo isso que eu estou te contando, quando um coração está indo muito bem, você quer que o mundo seja totalmente salvo. Quando o seu coração está bem, você olha para as coisas mais absurdas da vida e você fala assim, tem jeito. Você olha para a pessoa que está vestido, sabe lá, só Jesus na causa. E você não olha para aquilo. Você olha ela vestindo vestes reais, roupas novas. Deus me trouxe à memória, quando aquele filho pródigo volta, o pai nunca o viu com aquele cheiro de porco, aquela roupa que estava toda perdida lá. O pai já tinha visto roupas novas naquele filho, anel do dedo. Porque Deus não olha pecado. Grave bem isso. O pecado, a vida em santidade, ela denuncia uma geração que está vivendo em pecado. Foi assim com Noé.
Deus não olhou para o pecado daquela geração, Deus olhou para o coração de Noé, era íntegro, um homem reto, de caráter, um homem de fé, um homem leal a Deus. E porque Deus olhou para aquele homem, aquela atitude denunciou o pecado, Deus olhou para o coração dele, como olhou para o coração de Jó. E eu creio que Deus está olhando para os nossos corações hoje, Ele está vendo, esse é o meu coração. Homem e mulher, adolescente, jovem, famílias que têm o meu coração. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer, sabe o que é? É uma palavra. Ele diz, empenhem-se. O apóstolo Paulo está trazendo uma diretriz, exortando os irmãos. E essa palavra é diligência. Uma pessoa que desenvolve isso, a diligência daquele desempenho, dedicação. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer nesse texto aqui, e depois nós vamos avançar um pouquinho, é que nós recebemos a salvação, fomos eleitos em Deus, predestinados em Cristo Jesus. Mas se você não confessar a tua boca, como diz Romanos, e não verbalizar que Cristo é o Senhor e crer, você precisa crer para que você não seja condenado. Porque quem crê já é justificado por aquele que o justificou na cruz. Então alguns estão entendendo que porque Deus me elegeu, porque Deus me predestinou, porque Ele já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Isso não é bíblico. Pedro não está dizendo isso. O que Pedro está querendo dizer é que há uma participação sua, há uma participação minha, há uma interação de Deus. Ele já resolveu o maior problema do pecado do mundo, que era o pecado. Ele pagou a conta, ele pagou a dívida, ele quitou com o sangue dele. Mas também isso é a parte dele. Mas e qual é a minha parte? Se com a tua boca confessares e houver arrependimento, se você crê e se arrepender dos seus pecados, então agora Ele habitará dentro de você. E agora que o Espírito habita dentro de você, Ele testifica ao teu espírito que agora você é salvo, liberto, e você não é mais condenado, você foi justificado por Ele, regenerado por Ele, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, o teu coração é novo a partir de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! Meu Deus! As coisas velhas precisam ficar para a cruz. Coração novo. Davi não tinha um coração lá, cuidando de ovelhas. Mas quando o Espírito veio com aquela unção que Samuel trouxe, o Espírito se apossou dele. E Deus vai dizer, homem segundo o meu coração. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer para nós hoje, é que nós temos que nos dedicar, nos empenhar, fazer a nossa parte, cuidar do nosso coração. E não vivermos como se fosse algo unilateral, só a parte de Deus. Deus resolve, Deus faz, Deus guia, Deus dirige. Sim, Ele tem o controle de tudo e de todos, Ele tem o mundo na palma da mão dele. Ele está com a sua cabeça no céu e os seus pés sobre a terra. Deus é criador e ninguém duvida disso. Mas eu quero trazer uma responsabilidade para a tua vida. As tuas decisões, elas terão consequências. E talvez as decisões que você já tenha tomado não tenham consequências boas. Mas hoje, eu quero te dizer, hoje aqui, clamando e suplicando, tem jeito sim, de você ter decisões e percepções e atitudes concretas, decididas pela cruz, e ver uma vida em santidade, um coração curado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Tem jeito. E isso precisa ter um empenho dos filhos. Esse assunto é para a igreja, é para nós, é para mim, é para você. Para que a gente não viva a nossa vida. Alguns pregam, tem uma mensagem do tipo, se você errar, tranquilo. Se você errar, está beleza. Não está beleza coisa nenhuma, meu irmão. Você fere a cruz. Nós temos que colocar, não nivelar por baixo, mas por cima. Olha a águia. A águia voa onde? Em cima. Por cima das tempestades, por cima daquela nuvem. Por onde é que nossos olhos precisam estar? No monte, que é de lá que vem o socorro, é outro nível.
Não é mais na lei, mas é graça. Mas isso não significa que você tem que viver do jeito que você quiser, não. A graça é outro nível. A graça é um nível superior, porque antes você adulterava e você morria. Agora, se você olhar para alguém e desejá-lo, você pecou. E onde é que começa isso, queridos? Aqui dentro. É no coração. E nós precisamos entender isso. Que as coisas começam com pensamento. As coisas começam a ter sentimento, e as coisas começam a ter atitudes. 3 coisas que você precisa gravar hoje. Você não vai ter uma atitude primeiro, você vai pensar, os pensamentos vão vir na sua mente. Por isso que Efésios capítulo 6 fala que o capacete da salvação, Cristo, tem que governar sua mente, e você tem que calçar as botas, as sandálias da salvação, porque a Bíblia diz que a tua mente precisa ser governada por Cristo, mas os teus pés, diz Salmo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar para trás, porque o nosso coração tem ditado, tem dado a diretriz da nossa vida. Mas o apóstolo Pedro não está dizendo isso não. Empenhem-se, dediquem-se, perseverem, não parem. Algo que tem me incomodado muitos dias é a passividade. Eu tenho falado sobre isso. Pensamos que já estamos salvos e está tudo bem. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2:1, diz: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Queridos, você está lutando por quem hoje? Mas se o teu coração não está indo muito bem, pare de lutar pelas pessoas e comece a lutar pelo teu coração. Antes de você cuidar de alguém, cuide-se. Porque os mandamentos são claros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a base depois de Deus é você. Você precisa estar bem. 2 amargurados, como é que cuidam do outro? 2 enfermos emocionalmente, foram traídos, enganados, como é que cuidam do outro? O marido traz uma história do seu pai, de amargura, de sofrimento, de rejeição, e a esposa com quem ele casou, a mesma coisa. Como é que você casa? Como é que se dá bem nisso tudo? E acha que isso tem que ser transformado do dia para a noite? Não. Há feridas no coração, há traumas, e precisa ser tratado individualmente, não vai ser junto, tem que ser individual, tem que passar o pente fino individualmente. Os problemas que você tem não tem nada a ver com os problemas que o seu vizinho tem, e não tem a ver com os meus problemas, mas o coração que Deus quer colocar em você não é um coração que tenha enfermidades, que tenha doenças, não, é um coração novo, é um coração tratado, é um coração purificado, é um coração que seja sadio. Poderão vir outros problemas, mas como eu tenho dito, você é perseverante. Você venceu aquelas etapas, e você diz, por isso eu passei por isso aqui, eu já venci isso aqui, agora eu vou vencer por isso aqui também. Mas hoje, nós temos vivido uma geração muito desafiadora, e eu falo para nós exclusivamente, é uma geração do mimimi, não queremos sentir dor. Eu tenho orado a Deus, tenho conversado com nossos líderes, auxiliares, nós não vamos passar a mãozinha na cabeça de ninguém, vamos formar uma geração bíblica, vamos formar uma geração leal, vamos formar uma geração que odeie o pecado e ame Cristo, vamos formar uma geração com base na palavra do poder do Evangelho, que é esse que salva, é esse que restaura, uma geração que quer sentir dor, é uma geração que vai dar glória a Deus. Amém. E uma geração que não quer sentir dor, ela não vai conseguir nem dar glória a Deus, ela vai gritar outra coisa, ela vai, vou embora. Mas Deus está te dando a oportunidade de vencer essa dor, porque Ele venceu, Ele passou por isso aí antes de você, Ele sabe a rota, Ele sabe como resolver, e a principal coisa é, Senhor, crava, escreve o Teu nome em mim,
Escreve. O teu sangue precisa passar por mim, grudar em mim, permanecer em mim até a tua volta. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus 22, 15 a 22. E eu vou ler alguns textos para a gente encerrar. A mensagem de hoje ela é basicamente, inteiramente bíblica. A única forma de você vencer isso será pela palavra. E eu vou mostrar para você que quando você vive pela palavra e na palavra, você caminha no profético. Você cumpre o que a palavra diz. Grave bem isso, adolescentes e jovens, famílias que estão aqui. Quando você caminha na palavra, você caminha no profético, você caminha na profecia que a palavra tem. E mais, tudo o que o diabo te acusar e falar o que você fez, a palavra ela te decreta. Eu já paguei isso, então vai para cima, vai para frente. Vamos, continue caminhando. Prova bíblica, tentação a Jesus. O diabo veio com tentação, e Jesus diz, está escrito. O diabo veio querendo dar o mundo inteiro, e Jesus diz, está escrito. O diabo vem dizendo que tudo seria dele, ele seria dono de tudo, e ele diz, está escrito, e ele expulsa, vai-te embora. Quando você pisa, quando você anda, quando você respira a palavra de Deus, por isso que eu vou dar uma Bíblia hoje. E vou desafiar hoje, é 1º de setembro, durante esses 30 dias do mês de setembro, eu quero te desafiar a você ler a palavra de 2 a 5 capítulos da Bíblia por dia, se não 10, se não 20, se não um livro inteiro por dia, mergulhar. Nós estamos falando de avivamento, de despertamento espiritual, de conquistar uma cidade, de mudar a nação brasileira, mas nós não estamos sendo leais à palavra. E temos que voltar às origens, como o Daniel falou, uma igreja primitiva, que odiava o pecado, que orava, que se arrependia, que buscava a face de Deus, que dividia tudo entre aqueles necessitados, como a Débora falou esses dias. Aquele latão lá tem que estar cheio todo sábado. Vamos criar o Ministério da Ação Social, a Débora vai cuidar disso, eu vou ajudá-la. Vamos criar isso em Santa Felicidade. Vamos impactar Santa Felicidade. E vamos começar a levar salvação para aquele povo. Mas eu te pergunto, com que coração você tem? Um coração que você chega aqui hoje esperando receber coisas? Essa é uma palavra de exortação do pastor de vocês, de que eu não estou satisfeito com o meu tipo de adoração, eu não estou satisfeito com o meu tipo de culto, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu não estou. Eu estou inconformado com a minha vida espiritual, eu quero mais. Nada está bom, eu quero mais. Eu não me conformo, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, nem no que nele há. Quando você passa a se conformar, você caiu, querido. Você achar que está tudo bem. Você olha no espelho e fala assim, olha como é que eu estou maravilhoso, maravilhosa. Estou tudo bem, estou maravilhoso. Mas lá dentro está um buraco. Está fedendo, está morto. A Bíblia diz que um coração amargurado, um coração ferido, é um rosto triste, mas um coração alegre aformoseia o rosto. Só que tem pessoas que estão pegando esse texto e sabe o quê? Bem, já que elas vão fazer tudo pelo meu rosto, então eu engano. Só que o que Deus vê não é como o homem vê, Deus sonda o coração. Samuel foi ungir, e é ungir quem? O mais bonitão da casa, o mais fortão, mas o próprio Deus disse a Samuel, não é esse Samuel, muito menos esse, muito menos esse, muito menos esse, muito menos esse. Senhor, acabou todos. Samuel, você é meu profeta, você é minha voz, mas eu não olho como você vê, Samuel, eu estou olhando o coração, eu estou olhando o futuro. E no futuro, esse rei que eu vou levantar não vai se entregar como Saul se entregou, não vai me abandonar como Saul me abandonou, não vai me trair, não vai querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Quando eu mandar resolver, é para resolver, não é para ficar salvando ninguém. Naquele tempo os inimigos eram os exércitos. E hoje, quem são os nossos inimigos? São aqueles e aquelas coisas que vêm entupir o seu coração, não são pessoas mais. Mateus 22,
a partir do verso 15, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Quem está dizendo isso aqui são os fariseus e os herodianos. Herodianos é como um partido político de Herodes, sendo judeus. Estavam ali, e esse texto é cobrando impostos, a cobrança dos impostos, porque os fariseus também estão aqui. Então eles se unem contra Jesus. Preste atenção nisso. Mestre, soubemos que és íntegro e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Eles sabiam. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Olha, eles afirmando quem Jesus Cristo é. Porque não te prendes à aparência dos homens. Eles reconheciam isso. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo, grava bem isso, percebendo, discernimento espiritual, percepção, saber o que está acontecendo ao redor, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles mostraram 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu quero que você olhe para mim. Na moeda você vê lá cara e coroa. Aquela moeda tinha lá César. Mas perceba como que os fariseus, os herodianos, estavam instigando, querendo pegar Jesus no pulo. Porque se eles conseguem isso, a Bíblia diz em Êxodo que o cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito, e aqui Jesus erraria, então não serviria mais. O nosso nível, o nosso tipo de coração modelo não é humano, é sobrenatural. Mas habitou nessa terra como homem, e como homem não pecou. E ele veio aqui, não pecou, e ele morreu pelos nossos pecados. Então você tem poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, e naquele pecado que quer vir contra você. Quando as provações, tentações, contra tudo, você tem autoridade e poder para vencer as provações e suportar e resistir às tentações. Só que quando eu li esse texto, algo veio muito ao meu coração, dizendo que aquela moeda, e pena que eu não tenho uma aqui, aquela moeda, achei, chama-se cunhada, quando a moeda ela recebe a chapa, é isso que fala, não é? Ela foi cravada, vamos botar aí, cravada, chapada. E é interessante que o que estava naquela moeda era César. Eu queria traduzir essa moeda como valor. Quais são os valores que nós estamos entrando nesse mundo? Quais são os valores que o mundo tem pregado para a gente, que a Bíblia diz que nunca foi e nunca será valor algum? Jesus diz: a César o que é de César. E nesse contexto é imposto. Não é se envolver com as coisas de César. Mas sabe o que ele diz? Ele diz também que a moeda tem o símbolo, o rosto de César. Só que Jesus, Deus, ao criar você, colocou em você Ele. Criou você à imagem e semelhança. Ou seja, eu tenho a opção de colocar a minha vida numa moeda
que é de César, que significa império. Mas eu também posso olhar para o passado e para a história e entender que Deus me criou. E Ele diz, eu coloco a minha imagem e a minha semelhança. Ele diz, isso é muito bom. A Bíblia diz que você foi gerado nele. Gerado em Deus. Mas aí vem o pecado. E se você ler Colossenses 1, 2 e 3, você vai ver que há um reposicionamento. Jesus Cristo vem, Ele toma a chave, vai lá no inferno, vai lá. O inferno é sacudido. Ele desce lá embaixo. E Ele toma a chave da morte. E Ele diz para você, tem jeito de você agora. Sim, porque antes fomos descendência de Adão. E se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que no final, você vai ver que o início do livro acabou a genealogia, começa a genealogia de Adão, e morreu Adão, e morreu fulano, e morreu ciclano. Mas se você for para o Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo de Nazaré, e nasceu, e nasceu, e nasceu, e nasceu, é nova vida, é novo coração, e nasceu, em Jesus, você nasceu de novo, em Jesus, não tem mais valores dessa terra, em Jesus, os valores são do céu, em Jesus, você pode, você consegue, você tem direito eterno, você é herdeiro em Deus, e co-herdeiro em Cristo Jesus, em Jesus, o nascimento em Jesus, te chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, em Jesus, o seu coração odeia os valores de César, em Jesus, o seu coração ama os valores do céu. A minha pergunta essa noite, talvez a dracma esteja perdida aí, como Lucas capítulo 15, os valores se foram. E eu vou confessar bem a vocês, eu estou sendo muito João hoje. Estou rasgando meu coração. Não sei se eu prego assim em outros sábados, mas hoje eu quero te encorajar a rasgar o seu coração como o seu líder está fazendo. Porque não é fácil. Sabe por quê, queridos? Ou a gente acredita e crê no poder do Evangelho, ou essa nação não vai ser transformada. Como eu estou de férias, eu acompanhei muita coisa que eu tinha parado de assistir. E eu comecei a acompanhar para até ter informação. O que eu li, o que eu vi. E eu comecei a perceber que a coisa está muito pior do que a gente imagina. Os valores são de César hoje. E tem pessoa batendo no peito dizendo, eu quero César. Eu quero o império. Eu quero aborto. Eu quero sofrimento. Eu quero que as coisas sejam diferentes da Bíblia. Tem gente gritando isso. E eu te pergunto, quem que foi que dominou esse coração? Quem dominou esse coração, queridos? Que espírito é esse? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que você está preso? É dinheiro. Nós estamos vendo hoje as famílias, os casais se matando. Não há mais conversão de pai e filho, de filho ao pai, porque cada um tem um tipo de coração e cada um governa o seu próprio coração. Mas a Bíblia diz, e a verdade é clara, de que os pais vão se converter aos filhos, e os filhos vão se converter aos pais. Isso é bíblico. Por isso, antes da gente começar a querer ver corações transformados ali na Batel, aqui no centro, vamos começar a ver como é que está o nosso coração. Vamos pedir para o Espírito Santo, Senhor Deus, coloca na tela aí. Pode sondar. A Bíblia diz, esquadrilha-me. Esquadrilhar é ir por parte. É não deixar escapar nada. Feche seus olhos.
É uma palavra dura, sim. Mas essa palavra dura veio para mim, meus irmãos. Primeiro para mim. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É somente no trono da graça que você vai conseguir suportar e vencer as necessidades dessa vida. Uma coisa é pedir ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu tempo. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem, pois, o reino de Deus, essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia! A palavra precisa estar cravada na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Há um gemido na terra, Senhor. Há um grito de desespero, igreja. E talvez você esteja me assistindo pelo culto ao vivo. E talvez você, professor, que esteja me ouvindo agora, eu digo para você, você precisa se voltar para a casa do Pai e se converter dos seus maus caminhos e voltar a viver a palavra de Deus. Temos muitos julgando membros de igreja, criticando abertamente no Facebook. Pare com isso, meu irmão. A igreja não é sua, a igreja tem um dono, e o dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse ano, pelo poder do nome de Jesus, esse templo ficará cheio. Amém. De homens e mulheres que vão se entregar a Jesus Cristo de Nazaré, saindo dos bares, das baladas, dos prostíbulos. Esse ano, eu profetizo no nome de Jesus, que essas cadeiras ficarão cheias. Amém. Haverá inundação de salvação nessa igreja. Haverá fila. As pessoas vão trazer a roupa do corpo e vão deixar lá sapato e tudo lá. As pessoas vão começar a ofertar sem precisar ter momento de dedicação na casa do Pai. Além de serem murmuradores, serão adoradores, porque é isso que os pais procuram. A minha pergunta para você hoje é clara. Peça para o Espírito Santo agora sondar o teu coração. Peça para o Espírito Santo sondar o coração, a alma do teu coração, o esconderijo do teu coração.
E se ele falar para você, essa área aqui, essa área aqui, essa área aqui você está querendo esconder de mim, mas eu sei. Hoje, o Espírito Santo diz a essa geração: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você entendeu do Espírito que há algo no teu coração, meu irmão, que precisa ser tocado por Jesus, eu quero que você saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mas, sim, Senhor, de ti, esse é o grito dessa geração, diga isso para ele. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim. Que ele cresça, aleluia, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Pai, vem, Pai. Oh, e Pai.
abertos sobre nós. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, eu lhe apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Oh, aleluia, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Diga isso pro Pai. Diga que você precisa dele, aí no seu lugar mesmo. Diga: menos de mim, Senhor. Nada de mim. Diga para Ele: Senhor, nada de mim mais. Você que ainda tem, seja 1%, dizendo que ainda tem ainda coisa sua aí. Eu não quero, Senhor Deus, nada de mim mais. É o Senhor em mim. Sai do seu lugar, venha. Eu quero entregar minha vida a Jesus, venha. É noite de salvação, venha. Aleluia. Restauração, reposicionamento, alinhamento. É uma noite de vida. O coração vai começar a bombear, vai começar a jorrar vida. Busque a face dele, chore no altar. Busque. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Hoje é uma noite que Ele vai sarar a terra do seu coração. Ele vai sarar a sua geração. Ele vai sarar dentro de você. Para sarar fora, tem que sarar dentro. Aleluia. Oh! Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu quero te perguntar, para a gente encerrar: o que você precisa entregar a Deus e você não quer entregar? Senhor, eu quero entregar todos os cômodos do meu coração, todos. O Espírito Santo, Ele só vai entrar onde você permitir. Ele não arromba a porta. Mas se você permitir, Ele transforma o teu coração.
Talvez aqui nessa noite você ainda tenha coisa no seu coração que você que não quer ser tratado. É hoje, é agora. Venha, sai do seu lugar. Eu quero, Senhor, tratar isso aqui. Vai doer, mas eu quero. Vai incomodar, mas vai sarar. Seja o que for, Deus vai sarar corações nessa noite. Se não já sarou. Espírito Santo, como é bom, Senhor. Como é bom ver uma geração que está rejeitando as palavras do diabo, mas está agarrando a tua palavra. Como é bom, Senhor, vermos uma geração que ouve a tua palavra, que crê e que se posiciona. Eu só te peço uma coisa hoje, Espírito Santo. Que o teu Espírito os guie em toda a verdade. Eles não vão retroceder, Senhor. Eles não vão recuar. Mas eles vão se empenhar. Eles vão se dedicar ao máximo a viver uma vida em santidade, comprometida com a tua palavra. Nós estamos buscando isso juntos hoje, Pai, para glorificar e honrar o teu nome. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.